Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu que vos falo sou o vosso irmão Samuel. Eu venho falar com você, irmão, que está à frente de um ministério. Você que é pregador da palavra, vamos assim dizer. Você que está à frente desta igreja, ou até mesmo você que é o dono do prédio, que é a igreja. Você que sempre tem visto aos ensinos da palavra de Deus. Você que tem sempre acompanhado este canal. Eu venho falar com você que sabe que está fazendo o que desagrada a Deus, mas você não quer mudar. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. E eu venho falar contigo sobre o que você está fazendo aí com as ovelhas de Cristo. O ensinamento errado que você tem passado para eles. Você sabe que está errado, meu irmão, mas você não quer mudar. O que eu quero falar com você é a respeito do dízimo, a respeito das campanhas, a respeito de voto. Você que tem ensinado aí as ovelhas a fazer campanha de 7 semanas, 21 semanas. Você que tem ensinado o povo a pegar envelope, colocar dinheiro. Você que está ensinando o povo a fazer barganha com Deus. Você que só prega teologia da prosperidade, pregação de autoajuda. Você sabe que o Evangelho de Cristo é arrependimento, conserto, e o Evangelho de Cristo traz uma promessa de salvação e vida eterna. O Evangelho de Cristo ele não tem promessa de riqueza, nem promessa de coisas materiais, mas sim referente a coisas espirituais. E você, meu irmão, você sabe que você está pregando errado, você sabe que o dízimo não é para hoje, você até hoje, quem sabe, não ensinou aí para o povo que hoje não é mais dízimo, é apenas oferta voluntária, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, também Coríntios capítulo 8, verso 3, e ali nós vemos várias partes da Bíblia que os primeiros cristãos, eles ofertavam voluntariamente. E então você tem usado o livro de Malaquias capítulo 3, verso 8, 9 e 10, para dizer que quem não dá o dízimo está roubando Deus. E você sabe que isso é mentira, porque isso foi uma ordenança de Deus, uma cobrança de Deus para o povo de Israel, que vivia a lei que Deus passou para Moisés, para poder aquele povo naquela época viesse a obedecer a sua lei, aos seus mandamentos e estatutos. E Deus havia feito uma aliança com o seu povo, como está escrito em Malaquias capítulo 4. Ali Deus, ele diz que tinha feito uma aliança com aquele povo e agora estaria fazendo uma nova aliança. E hoje nós vivemos uma nova aliança. Vivemos o mandamento de Cristo hoje. Não vivemos debaixo de lei. E você sabe que campanhas são antibíblicas. Campanha de 7 semanas, 21 semanas. Você sabe que você está fazendo isso, que é para poder segurar o povo aí nesta igreja. Sim, essas campanhas que você faz de 7 semanas, 21 semanas, a finalidade é para segurar o povo, também arrecadar financeiramente, para poder ter domínio sobre o povo, e você não tem ensinado o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Você nunca ensinou para o povo que o dízimo era alimento, você nunca ensinou para o povo que a doutrina do dízimo está em Deuteronômio capítulo 14, do verso 22 ao 29, e ali está escrito que o próprio dizimista, ele dentro de 2 anos, ele tinha que levar o seu dízimo até ali Israel, Jerusalém, no templo, e comer ali com a sua família. O dizimista levava o seu dízimo ali, comia com a sua família. Quando o caminho fosse longe, deveria vender, pegar o dinheiro em sua mão, levar. Chegando em Jerusalém, deveria comprar tudo de volta: ovelha, bois, cereais, até mesmo bebida forte, está escrito ali. E comer e se alegrar na presença de Deus. E no 3º ano, que era o ano do dízimo dos levitas, do órfão, da viúva e do estrangeiro, era colocado nas portas da cidade o dízimo e eles vinham recolher. O dízimo não era dado mensalmente, nem anualmente, mas sim no 3º ano, para poder primeiramente manter os levitas
que não receberam herança da parte de Deus como terra para plantar e criar animais. A herança deles foi Deus. A herança deles foi o sacerdócio, para eles trabalhar ali na presença de Deus. E essas campanhas, elas são antibíblicas. Jesus nunca ensinou ninguém a fazer campanha de 7 semanas, 21 semanas, querendo barganhar com Deus, como se a pessoa pudesse pensar ou dizer, ó Deus, hoje é o último dia da minha campanha, o Senhor ainda não me deu a cura, ainda não me deu a libertação, nem o milagre, e eu estou terminando a campanha, e eu exijo do Senhor que o Senhor faça isso. Você não vê Jesus ensinar o povo a fazer campanha. Você não vê os apóstolos na igreja verdadeira ensinar o povo a fazer esse tipo de barganha com Deus. Deus, ele pode curar quem ele quiser. Jesus Cristo pode curar quem ele quiser, no momento que ele quiser. Não precisa de uma campanha. Você acha que Jesus não é o suficiente para poder curar o enfermo, libertar o oprimido, para poder fazer o milagre? Mas hoje você tem ensinado a fazer campanha, cartazes escrito, venha para o local do seu milagre, tal dia, quarta-feira do milagre, sexta-feira do milagre, campanha urgente, como se você tivesse o poder em sua mão de fazer acontecer. E também muitos fazendo campanha de 12 dias para 12 meses. Isso é um insulto contra Deus, porque a palavra de Deus está escrito que o homem, a ele não pertence o dia de amanhã. E você tem feito esse tipo de promessa, vamos dizer assim, para as pessoas, prometendo 12 meses de vitória, não sabe o dia de amanhã, não sabe daqui a um segundo a um minuto se vai estar vivo, né? E ali as pessoas vêm, porque as pessoas, todo mundo precisa de algo, seja material, seja financeiro, seja uma cura, seja uma libertação para alguém ou ela mesma. Então as pessoas vêm em busca disto. E sempre a intenção dessas campanhas é, como eu falei, para segurar o povo aí dentro da igreja, aí que pode-se dizer que não é uma igreja de Cristo, é uma Babilônia, como está escrito em Apocalipse, sai daí povo meu da Babilônia, uma igreja falsa, porque nós vemos ali, meu irmão, em Marcos capítulo 7, a palavra de Deus, ali a palavra de Jesus Cristo está escrito que os fariseus, eles deixavam o mandamento de Deus para seguir os seus próprios preceitos. Então você está seguindo o seu próprio preceito, você está seguindo a doutrina do ministério que você congrega, e não a doutrina de Cristo, a bíblica. Você, quem sabe, você que está à frente do ministério, você é sujeito a outra liderança que está acima de você, da igreja sede, e você não quer perder aí o lugar, né? Não quer perder a posição que você tem aí, nem o cargo. Quem sabe você é bem assalariado, você não quer perder esse status aí que você tem, essa honra humana, e você fica se sujeitando a essa outra autoridade que está acima de você, essa liderança, e você continua ensinando o povo errado, e você corre o risco de perder a sua salvação. Como Jesus disse, que os fariseus não entrariam no reino do céu, e eles ainda impediam os que queriam entrar e não entraria. Então você tem feito dessa maneira. Você sabe que o dízimo não é para hoje. Hoje é oferta voluntária. Ah, irmão, mas como é que eu vou manter a igreja, a despesa? Ou, por exemplo, se tem algum irmão que é assalariado, a Bíblia dá direito do obreiro receber uma ajuda de custo para viver. Como é que você vai manter? Oferta voluntária, como os cristãos faziam no primeiro século. E a própria igreja, a igreja verdadeira, Deus vai direcionar as pessoas voluntariamente a ofertar para manter o ministério. E essa oferta poderá ser usada aí para manter a despesa do ministério, para poder dar ajuda de custo de alimentação para um obreiro, e também deveria ser repartido em 4 partes esta remuneração que entra, essa oferta que entra dentro do ministério, assim como Deus instituiu ali, que era para os levitas, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Você que tem cobrado o dízimo, você tem feito dessa maneira? Se você quer fazer como está na Bíblia, você deveria ter feito até hoje, embora o dízimo não seja para hoje,
você ainda fez errado, que não fez para distribuir para as 4 partes. Então você que está à frente desse ministério, e ainda mais se o salão da igreja é seu, Deus te deu condição de construir esse prédio, e você está ensinando o povo a fazer campanha, a devolver dízimo, diz que é por fé, diz que é por amor, e mais não, você ensina que se não der, está roubando a Deus, e os roubadores, os ladrões não entrarão no reino de Deus, conforme está escrito na palavra. Ao mesmo tempo você diz que se der, Deus vai devolver 10 vezes mais, isso é mentira. Se não der, está roubando a Deus, perde a salvação. Então você que está à frente desse ministério, você não precisa fazer isso. A despesa aí é pouca, na igreja que o salão é seu, peça apenas oferta voluntária. E essa oferta voluntária você pode ir pelo exemplo bíblico. Você lembra quando Jesus estava à frente da caixa das ofertas, em que aquela viúva pobre foi lá e depositou as suas 2 moedinhas ali na caixa da oferta? A caixa da oferta ela era parada. Ela não era volante como hoje, que vai se passando o gasofilácio. Então, faça desta maneira também. A caixinha da oferta ela parada. Quem quiser ofertar, vai lá e oferta. Não precisa ficar fazendo apelativo, usando textos bíblicos como Provérbios 3:9, oferta da viúva, dizendo que é dízimo. Pega a passagem, dai a Deus que é de Deus, a César que é de César, diz que é dízimo. A oferta de Ananias e Safira diz que é dízimo. Ali no Éden também diz que é dízimo. A oferta de Caim e de Abel diz que a oferta de Abel era o dízimo. Isto não é verdade. Então você, meu irmão, você sabe, você está procedendo errado. Você está se tornando um crente religioso, um crente fariseu. E você vai prestar conta com Deus. E você, membro, que participa aí deste ministério errado, profanado, mentiroso, fraudulento, você está dando força para eles crescer, para essa Babilônia continuar. Saia daí. Procura uma igreja bíblica. Embora vai ser difícil de encontrar, você vai encontrar, porque não são todas que estão corrompidas, mas é difícil. Você vai procurando uma igreja bíblica. Se não encontrar, enquanto não encontrar, congrega na sua casa, você e sua família, e você que está debaixo da liderança da igreja sede, você entrega este cargo, sai daí, abra você um ministério e comece a pregar a verdade, para que você não venha ser condenado fazendo esse tipo de engano ao povo. Você sabe que está errado, você sabe que isso não é bíblico, e está escrito em Coríntios capítulo 4, verso 6, está escrito assim: não vá além daquilo que está escrito. E hoje, além do mais ainda, estão usando ali o lugar chamado igreja, o prédio, para poder fazer venda de cantina, venda de bazar de roupa, fazendo rifa na igreja. Esse local aí é destinado para poder a reunião dos membros do corpo de Cristo, para poderem aí congregar. Não pode ter venda neste lugar, nem rifa, nem comércio aí. Você lembra ali quando Jesus chegou no templo, expulsou os cambistas, os vendedores ali? Então, hoje também não é bom misturar ali onde é o lugar exclusivo para a reunião dos membros, para as ovelhas de Cristo, você fazer venda, ensinar o povo a barganhar com Deus. Aí diz que está fazendo a venda, que é para poder arrecadar recursos para a igreja, mas a verdadeira igreja nunca precisou fazer venda. É a própria membresia, os membros, Deus os direciona, toca em seu coração para poder manter o ministério. Então eu digo para você, irmão, que sempre tem visto esses vídeos de pregação, esse tipo de pregação você não vai encontrar nas igrejas, você não vai ver ninguém dentro das igrejas ensinando isto, ensinando que a doutrina do dízimo está em Deuteronômio capítulo 14, verso 22 ao 29, em Levítico 27, 30, em Números 18, 21. Aí muitos vão dizer assim: não, irmão, mas Mateus 23, 23, Jesus mandou dar o dízimo. Negativo. Jesus estava corrigindo os fariseus, que davam o dízimo até do hortelã, do endro e do cominho, porque ainda estava no contexto da lei. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ele levou ela ao término.
E quando Cristo ressuscita, sobe aos céus, então começa o tempo da nova aliança, o Novo Testamento, da graça. Então, se Jesus prorrogou o dízimo, em Mateus 23, então ele também prorrogou o sacrifício, a oferta da cura do leproso em Mateus capítulo 8, que ele mandou o leproso curado oferecer as 2 pombinhas ali ao sacerdote, né, a qual fazia o ritual, matava as pombinhas, derramava o sangue numa bacia e jogava sobre a cabeça do leproso, sobre o corpo dele, como está em Levítico 14. E aqui Jesus citou, presta atenção no texto, o dízimo era do hortelã, do endo, do cominho e da arruda. Era hortaliça. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi da produção de alimento, da cria dos animais, ali da azeitona, do azeite, do vinho, todas essas coisas. E hoje vocês falam que é igual. Vocês querem pegar o dízimo que é da lei, mas falando que o dízimo é antes da lei, perante a lei, no tempo da lei, depois da lei, mas também o sábado, ele era antes da lei, e a circuncisão também antes da lei. Ah, irmão, mas Abraão deu dízimo. Mas Abraão, ele deu dízimo uma vez só. E não foi do que ele trabalhava, foi dos despojos de guerra. Uma vez só Abraão deu dízimo. Jacó também fez o voto de dar o dízimo. A Bíblia não cita se ele continuou dando dízimo, porque até mesmo não havia igreja. Ainda não havia o tabernáculo, nem o templo. Então, onde é que Abraão iria voltar para dar o dízimo? Iria voltar todo mês ou todo ano ali até Melquisedeque? A Bíblia cita que Abraão deu o dízimo uma única vez e foi voluntário, não era obrigatório. Depois Deus instituiu o dízimo para o seu povo para poder manter primeiramente o sacerdócio. Aí o dízimo era dividido para 4 classes: para o sacerdócio, para que é os levitas, os órfãos, a viúva e os estrangeiros. Então, meu irmão, ensina da maneira correta, começa a pregar a palavra de Jesus, o ensino da palavra, desde ali de João Batista, você vê que é arrependimento, é conserto. Lá no passado também, arrependimento e conserto. Nunca teve pregação de prosperidade, de promessa financeira, mas hoje vocês estão pregando teologia da prosperidade, pregação de autoajuda, ensinando que o povo tem que ter o melhor nessa terra, quando Jesus diz em sua palavra em Timóteo 6, versículo 6, se tiver o que comer, o que beber, que é a água, um teto sobre a sua cabeça, ficai com isso contente, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às simples, como está escrito. Jesus disse para o jovem rico vender tudo, distribuir aos pobres, e hoje vocês ficam pregando riqueza, barganha, ensinando o povo a levar para casa óleo ungido, água ungida, sal ungido. Será que Jesus não é suficiente para poder curar e libertar? Isso não provém do evangelho, esse tipo de amuleto, ficar levando amuleto para casa. Sal ungido, óleo ungido, a pessoa chega em casa, vai ungir portão, unge até animais, unge carro. Isso é idolatria, meu irmão. Então para com isso. Você que está se negando a obedecer, é hora de nascer em Cristo, nascer da água, do Espírito, ressuscitar em Cristo, porque está morto para o pecado ainda, está vivendo na prática do pecado. Deus abomina isso, é melhor obedecer do que sacrificar. E tudo que está sendo feito aí nesta igreja, como está em Marcos 7, está sendo em vão, porque não prega o verdadeiro evangelho, seguindo a própria doutrina de ministério, de igreja, e não obedece à doutrina de Cristo. Então, é hora de fazer um conserto com Cristo e mudar, fazer a mudança em vossa vida, porque naquele dia você não será tomado por inocente. Deus, ele me usa aqui neste momento para falar com você. Eu fiz essa mudança, eu saí da heresia, saí da Babilônia, a qual eu vivia congregando. Deus me tirou de lá para poder pregar o seu evangelho. Prego pela rua, prego aonde é possível, prego, e o evangelho verdadeiro contra os falsos profetas, contra as heresias. Então, assim como Deus me libertou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu peço que você reflita nessas palavras,
Você sabe muito bem, você, irmão, que é pregador, que fica ensinando o povo a barganhar com Deus, você que fica ensinando o povo a dar dízimo e fazer campanha. Então você pode fazer uma mudança a partir de hoje. O novo nascimento em Cristo. Nicodemos, ele era mestre em Israel, mas Jesus disse: você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E muitos de nós temos nos tornado crente religioso, idolatrando todas as coisas. Tem crente que ele virou um crente idólatra. Ele idolatra o líder, ele idolatra os cantores dentro da igreja, ele idolatra o prédio, acredita que aquele prédio é santo e é sagrado, e não é. Deus está tão aí com o prédio que o templo foi destruído no ano 70. E tudo está preparado para o fogo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. O púlpito ali, que vocês acreditam que é santo, não é um altar, porque altar não tem mais, era só no tabernáculo e no templo. Hoje é um púlpito, é um tablado, não tem valor espiritual. O que agrega valor espiritual somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas objeto nenhum é sagrado. Antigamente, lá no tabernáculo e no templo, havia valor espiritual. Havia os utensílios consagrados ali. O óleo da unção, a qual era ungido, né, as coisas, mas hoje não. Hoje, ungido de Deus é Jesus Cristo. Isaías capítulo 61. Ele é ungido de Deus. Ele foi ungido ali por Deus. Mas o objeto não. Hoje o objeto não é sagrado, não é santo. Então torna-se idolatria, meus irmãos. Nós devemos acordar e sair desse engano. Porque Jesus disse que surgiria muitos falsos cristos e muito falso profeta que, se possível, enganaria até os escolhidos com sinais, prodígio e maravilha. Satanás foi o primeiro falso profeta que ofereceu riqueza. Ali você vê em Mateus 4, o primeiro que oferece riqueza e glória mundana é Satanás. E hoje você olha para os falsos pregadores, os falsos profetas, o que eles ensinam é isso, é chave de casa, chave de carro, profecias mentirosas, engano, distorce a palavra, e as pessoas querem isso. As pessoas não querem buscar o evangelho genuíno, o evangelho simples, mas querem ficar correndo atrás de revelação, de profecia. E no livro de 1 João capítulo 4 está escrito: não creiais em todo espírito. Não devemos sair crendo em todos não, meus irmãos. Porque em Atos 17, verso 11, está escrito que os apóstolos pregavam em Bereia, e eles iam analisar a escritura que eles tinham, os escritos ali, para conferir se era verdade. Ali quem pregava eram os apóstolos, não era o irmão Samuel aqui, simplesinho. Mas eram ali os apóstolos, e o povo ouvia a pregação e ia para os escritos que eles tinham para conferir se era verdade. E no livro de Tessalonicenses 5, 19, 20 e 21, está escrito que não desprezais as profecias, mas provai se ela é de Deus. Olha para as profecias de antigamente. Era profecia de conserto, mas hoje não. Hoje é profecia de entrega de chave de casa, chave de carro, casamento, vida material, vida financeira. Deus demorava anos para entregar uma profecia para o profeta. E não era o que o profeta queria profetizar. Tem pessoa que ele diz assim: eu vou profetizar na sua vida, eu vou profetizar na minha casa. Não. O profeta, antigamente, ele não profetizava o que ele queria, era o que Deus mandava. Hoje não tem mais profeta. Hoje o homem, ele tem o dom de profetizar, conforme Deus capacita. Mas ele não é profeta, porque o último profeta foi João Batista. Então, meus irmãos, é você que está à frente da igreja e você sabe que está errado, você sabe que está rejeitando essa palavra, quem sabe você está se mantendo aí nessa posição, porque você está vivendo no luxo, vivendo nas custas das ovelhas, quando as ovelhas deveriam ser apacentadas por você. Você deveria apacentar as ovelhas, mas a ovelha está te apacentando. Então é hora de mudar. Amém? Fica com Deus, fica na paz.